Olá pessoal, nesta nossa aula de hoje nós vamos fazer uma abordagem acerca dos principais conceitos relacionados à microbiologia e à parasitologia enquanto áreas de conhecimento. A microbiologia, em termos de conceito, deriva da união de três termos: micros, bio e logos. Microbiologia, a área da ciência que estuda os micro-organismos. Fazendo uma abordagem aí geral, os primeiros micro-organismos eles surgiram há cerca de 3,5 a 3,8 bilhões de anos. Que a gente pode fazer uma avaliação aí que é há muito tempo, assim podemos dizer. Faz bastante tempo. Mais antigo do que a Deci Gonçalves e do que o Pedro de Lara. Só para você ter uma ideia. Os organismos vivos ou agentes, que na maioria dos casos não são visualizados a olho nu, são objeto de estudo da microbiologia. Dentre esses grupos, nós vamos encontrar protozoários, os protozoários unicelulares, algas unicelulares, bactérias, fungos e vírus. Os vírus, é bem verdade, são seres acelulares, ou seja, eles não possuem célula. Então, são seres extremamente simples, mas que não fogem à regra geral de estudo da microbiologia. Quanto à importância da microbiologia no processo evolutivo, nós vamos destacar nesta relevância que os micro-organismos são responsáveis por alterações nas condições de vida e da atmosfera do nosso planeta, pelo surgimento também de outras formas de vidas mais complexas. Se a gente vai olhar para o surgimento, vamos assim dizer, da vida na Terra, nós vamos perceber que eles participaram desse processo evolutivo. Por exemplo, há 3,7 bilhões de anos, nós tivemos o marco da origem da vida no planeta. Há 3,5 bilhões de anos, nós temos catalogado o fóssil do procarionte mais antigo. 2,7 bilhões de anos, o planeta começou a acumular O2 na atmosfera. Esse O2 foi produzido pelas cianobactérias. E, como a gente sabe, o O2 nada mais é do que o responsável pela nossa vida, né? O oxigênio, o gás oxigênio, é o gás do nosso processo respiratório. Um mecanismo que, vamos dizer assim, já um tanto complexo, mas que iniciou-se não conosco, seres evoluídos, mas com os primeiros organismos, com as primeiras formas de vida. Há 2,6 bilhões de anos, nós temos aí a existência do primeiro organismo terrestre. Os primeiros organismos terrestres surgiram aí há cerca de 2,6 bilhões de anos. E o fóssil eucarionte, que é uma forma de vida bem mais complexa, o mais antigo é datado de 1,5 bilhões de anos. É o que a gente pode aí mensurar em termos de aspecto evolutivo. E é claro, como a microbiologia deu seus primeiros passos. Os micro-organismos eles são responsáveis pela manutenção da vida na Terra, atuando em processos como a ciclagem dos elementos pela degradação da matéria orgânica, o processo de decomposição, a ciclagem de elementos pela degradação da matéria orgânica, como é o caso da atuação dos fungos que atuam num mecanismo chamado de sapoprofitismo. Os organismos sapoprófitos são responsáveis pela ciclagem dessa matéria orgânica, pela decomposição da matéria morta. Benefícios também são mensurados como resultado da ação desses micro-organismos, mas também alguns prejuízos são causados à saúde humana. Se de um lado nós temos benefícios, por outro também existem diversos prejuízos que são causados pelos micro-organismos. Não precisa nem a gente fazer uma volta muito longa para a gente entender resultados aí da atuação negativa dos micro-organismos. Difícil é as pessoas conseguirem vê-los pelo lado bom. Mas, por exemplo, Covid-19 está lá um micro-organismo, os vírus. Tuberculose está lá um micro-organismo, a bactéria. DSTs está lá a atuação de, dependendo da doença, né, dependendo da DST, da doença sexualmente transmissível, vai haver a ação de vírus, de bactérias, de protozoários, de fungos. Então, nós temos diversas possibilidades aí de atuação desses micro-organismos. Beneficamente, nós vamos ter
fungos que são utilizados na fabricação de medicamentos, bactérias que são utilizadas em produção de vacinas, vírus que são utilizados em produção de vacina, enfim, eles também têm seu papel importante, ou seja, seu papel de relevância para o nosso modo de vida humana. Então nós também precisamos vê-los por esse lado. Observando ainda de uma maneira geral, uma abordagem aprofundada, nós vamos identificar, por exemplo, bactérias, fungos, que são utilizados na indústria alimentícia, na indústria de bebidas, então nós temos na indústria farmacológica, então nós temos a aplicação benéfica e também em diversas áreas do conhecimento e nas diversas áreas da nossa vida. Então nós precisamos ver também a importância de muitos desses micro-organismos para o nosso modo de vida. Participam das atividades produtivas da vida do homem, que a gente destacou essa relevância desses micro-organismos no nosso modo de vida. E por que a gente precisa estudar a microbiologia? Primeiramente porque a microbiologia é de fundamental importância e nós entendemos também a importância dos micro-organismos para a vida dos animais, nós seres humanos, das plantas e para a nossa saúde. Porque também nós temos micro-organismos que são fonte de alimento e também de produção de alimentos. Tanto podemos ingeri-los como podemos utilizá-los para a fabricação de alimentos que são derivados da ação desses micro-organismos. Um exemplo clássico, os bacilos que são utilizados na produção do leite, na fermentação do leite, fabricação de queijo, coalhada, enfim. Fabricação da cerveja, fabricação de medicamentos, enfim. Importante na ciclagem de resíduos, como citamos no início dessa aula, o sapoprofitismo, que é realizado por fungos, que é a decomposição da matéria orgânica. São úteis também na produção de antibióticos e de vitaminas. Importante o fungo penicillium, utilizado na fabricação da penicilina, é um exemplo bem clássico. Importantes na aplicação da engenharia genética, da aplicação de tecnologias de DNA recombinante, em terapia gênica e também em diversas outras funções. Um exemplo disso, a bactéria que é utilizada na produção de insulina. Historicamente falando, a microbiologia ela vem recebendo contribuições dos mais diversos povos, os egípcios que protegiam tumbas com esporos de aspergilos. Lá na Bíblia, nós temos a catalogação. Aspergilos, vamos assim citar, são uma espécie de fungos. Na Bíblia, nós temos a descrição da lepra, lá no livro de Números, há cerca de 1000 anos antes de Cristo. Tratava também da proibição do consumo de certas carnes, lá em Deuteronômios, 600 anos antes de Cristo. Na Grécia Antiga, aproximadamente 400 anos antes de Cristo, Tucídides verificou que os pacientes que sobreviviam à praga ficavam protegidos e podiam cuidar dos outros doentes, dando aí o conceito de imunidade, que hoje nós temos isso às claras. Na China, 50 anos antes de Cristo, o uso de sandálias mofadas era realizado para o controle de infecções bacterianas nos pés. Em Roma, 100 anos depois de Cristo, Varro propôs que diminutas criaturas entravam no corpo e causavam doenças. Então nós já temos aí a ideia de que as doenças poderiam ser causadas por agentes, não apenas pelo organismo, pelo adoecimento, a razão do pecado, mas pela ação de micro-organismos que entravam no corpo das pessoas e causavam essas doenças. É claro que esse conceito ainda não era tido às claras como nós temos hoje, dada a evolução da nossa ciência. É claro que esses conceitos recebem outras contribuições, as mais diversas possíveis. Numa abordagem histórica, também nós vamos verificar a criação do microscópio e, é claro, o seu aprimoramento. O holandês Anthony van Leeuwenhoek, ele era um comerciante e um hábil construtor de lentes, lá do final do século XVII, e ele foi o primeiro a registrar uma descrição adequada de suas observações a respeito desse mundo microscópico. Louis Pasteur, por sua vez, desenvolveu estudos sobre processos fermentativos.
Esses processos fermentativos resultavam, segundo ele, da atividade de micro-organismos, a deterioração do vinho, do vinagre, da cerveja, segundo ele, era resultado da ação de micro-organismos. Ele utilizou o calor para destruir essas formas de agentes patogênicos que estavam contidos nesse alimento líquido, dando aí uma importante contribuição para o desenvolvimento do estudo do processo fermentativo. Hoje nós temos o estudo do leite pasteurizado, justamente como contribuição de Louis Pasteur. Robert Koch, em 1882, contribuiu com o estudo da tuberculose, identificando o agente causador da tuberculose. Um ano depois, também contribuiu com a descrição do micro-organismo responsável pela cólera e, em 1883, identificou também a bactéria causadora da difteria. Então, ele foi um dos que identificou aí essas formas de vida causadoras de adoecimento. Até então, o que nós tínhamos era especulação. Nós tínhamos a visão de um mundo microscópico, mas que ninguém tinha descrito um micro-organismo que causasse, estivesse diretamente associado com alguma patologia. Robert Koch conseguiu fazer essa identificação. As bactérias, elas são incluídas entre os menores seres vivos conhecidos. Elas estão presentes em toda parte, seja no solo, na água, no ar, no corpo dos outros animais, como as enterobactérias que vivem no organismo dos seres vivos, ajudando, inclusive, no processo digestivo. Embora algumas espécies causem graves enfermidades aos seres humanos, a função biológica desse micro-organismo é indispensável, principalmente no processo da fermentação. Nós temos micro-organismos causadores de doença, bactérias causadoras de doença, mas também nós temos bactérias com importante contribuição positiva para o nosso modo de vida, seja no processo fermentativo, na utilização delas para a produção de alimentos, para a indústria de bebidas, para a indústria de medicamentos. A bactéria, ela é um ser extremamente simples, procarionte, não possui um núcleo propriamente dito, que a gente diz de um núcleo organizado, como ocorre nos vegetais e nos animais, e o material genético, reunido numa determinada região celular, não se isola fisicamente do restante dos componentes, como acontece nos organismos eucariotos, que têm o núcleo envolvido por uma carioteca, o material genético envolvido por uma carioteca, por uma membrana celular, uma membrana nuclear. Por isso, são considerados um grupo de seres vivos à parte, dada a natureza simples desses micro-organismos. Os vírus são agentes infecciosos de tamanho ultramicroscópico, em termos de diâmetro. Eles possuem de 20 a 250 nanômetros, uma unidade extremamente pequena. São 1000 vezes menores que as menores bactérias, para a gente ter ideia. Se a bactéria precisa aí, de um alcance, de uma boa resolução para você conseguir visualizá-las, os vírus são ainda mais exigentes, né? São ainda mais exigentes, já que são ainda menores. São organismos desprovidos de estrutura celular e dependentes de outras células vivas para se multiplicarem e se propagarem. Os vírus consistem de um núcleo constituído de ácido nucleico, DNA ou RNA. Alguns apresentam ainda um envelope externo composto de lipídios e proteínas. O ácido nucleico, que é uma coleção de genes, e o capsídeo o protege e apresenta moléculas que facilitam a invasão da célula hospedeira. Fazendo uma abordagem sucinta, os vírus eles possuem uma cápsula proteica que envolve um material genético. Esse material genético está contido no interior dessa cápsula proteica, e esse material genético é o DNA ou o RNA. Os fungos, que por muito tempo foram estudados dentro do grupo do reino vegetal, eles apesar de carecerem de clorofila e possuírem características muito diferentes das que apresentam as plantas, os fungos são hoje classificados em reino independente. São parasitos de plantas cultivadas, permitem a produção de antibióticos e favorecem em muitos processos fermentativos.
Alguns são apreciados também como alimento. O fungo é o organismo vivo simples, heterotrófico, e é capaz de sintetizar matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas, cujo corpo também é formado somente por um talo unicelular ou pluricelular. E eles são semelhantes às plantas em alguns aspectos. Já foram descritas cerca de 50 mil espécies de fungos. Os fungos encontram-se em habitats muito diversos, em meio aquático, no solo, na água, sobre partículas em suspensão, ou ainda à custa das plantas e também dos animais, que muitos deles parasitam. Aparecem onde quer que exista um certo grau de umidade. Então, são fatores para o desenvolvimento do fungo: a umidade, a luminosidade e o potencial de acidez. Os protozoários são seres unicelulares ou pluricelulares e eucariotas que pertencem aos organismos do reino protista. Eles vivem na água e também em qualquer ambiente que conserve algum grau de umidade. Também podem atuar como parasita nos humores dos animais. Algumas das espécies podem ser úteis no processo de purificação de filtros de água e de esgoto e também em estações de tratamento, mas há também algumas espécies que são causadoras de moléstias graves nas pessoas. São chamados de protozoários patogênicos, causadores de patologia, de doença. A parasitologia, por sua vez, é a ciência que estuda os organismos que vivem temporário ou permanentemente em outros, no organismo de outros seres vivos, com o objetivo de conseguir alimento, bem como também nas suas interrelações. O problema é que, nessa tentativa de relacionamento com outros seres vivos, eles podem causar doenças. São organismos ditos patogênicos, causam doença aos outros seres. E esse desequilíbrio é denominado numa relação biológica de parasitismo. Esse parasitismo, que é esse desequilíbrio ocasionado, provoca doenças, como é o caso da ação de helmintos, de artrópodes, de protozoários, que vão causar doenças como a leishmaniose, doença de Chagas, malária e a tênia. Alguns termos que são de relevância para a parasitologia. Fômite, por exemplo, são objetos que podem veicular o parasita, como, por exemplo, o sapato, que pode hospedar um fungo, por exemplo. Reservatório é o organismo vivo, ou o solo, ou a planta, ou mesmo a matéria orgânica que abriga o parasita e propicia sua sobrevivência e a multiplicação desse organismo. A hematofagia é o ato de se alimentar de sangue. Encontramos alguns organismos que são hematófagos. A septicemia é a disseminação da infecção no hospedeiro. A disseminação, por exemplo, de uma bactéria no organismo de modo que a gente vai chamar infecção generalizada. A disseminação dessa bactéria no organismo daquele que o alberga, ou seja, daquele que o hospeda. O habitat é o local ou órgão onde vive determinado parasita. Hospedeiro é o organismo que alberga o parasita. Existe o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. O vetor são artrópodes, moluscos, entre outros, que transmitem o parasita entre os dois hospedeiros. A profilaxia são os meios e métodos utilizados para prevenir, erradicar ou controlar uma determinada patologia. Então, gente, nessa nossa aula sobre aspectos introdutórios de parasitologia e microbiologia, a gente fica por aqui e a gente se encontra na nossa próxima aula. Muito obrigado e até a próxima. E lembre-se, inscreva-se no nosso canal, curte, comente e compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas tenham acesso a esses conhecimentos. Conhecimento nunca é demais. Muito obrigado e até a próxima.